Olá galera do sexto ano, tudo bem? Rogério, eu tô passando aqui novamente fazer uma revisãozinha para vocês aqui, né? Vamos trazer aqui, ó, essa revisão referente à prova do quarto bimestre, prova essa que tem um caráter um pouquinho diferente, né, em relação às outras provas. Tínhamos matérias ali que eram muito mais teóricas, né, ou seja, conceituais. Agora nós temos uma matéria aqui que ela vai sim entrar dentro da parte que está relacionada aos cálculos matemáticos da matéria de física, tá, galera? Por ela estar determinada aos cálculos, temos algumas coisas que nós precisamos lembrar, né? Isso aí muito mais em matemática. Então é necessário fortalecer fundamentos matemáticos para a física, né? E aí essa parte de matemática, a primeira coisa que eu preciso trazer para vocês ali é a ideia dos números decimais, né? Então como realizar somas com números decimais. Alguns são bem simples, por exemplo, quando eu tenho 1,2 mais 4,5. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, tá, galera, é que eu tenho que deixar vírgula embaixo de vírgula. E tendo ali vírgula embaixo de vírgula, preciso obrigatoriamente operacionalizar realizando a soma. Então vai ficar 1,2 mais 4,5 vai ficar o quê? 7 desse lado, 2 com 5, vírgula na mesma posição e 5. Então, nesse caso, 5,7, tá, galera? Galera, é importante lembrar, essa aqui é a nossa adiçãozinha, né? A operação que vocês já conhecem muito bem, mas é importante relembrá-los na hora de realizar aqui o que a gente precisa, tá bom? Além disso, temos uma próxima operação aqui conhecida como subtração, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 4,5 menos 6,7, de novo, eu tenho que manter vírgula embaixo de vírgula, mas sempre o maior vai em cima, tá, galera? Então vai ficar 6,7 menos 4,5. E aqui vai ficar 2, vírgula. Ah, professor, e qual é o sinal que se mantém? Se mantém o sinal do maior, tá? Então é menos 2,2. Então isso fica negativo. Ali temos como é que vai proceder a nossa subtração, tá, galera? Subtração extremamente importante, tem que ter controle sobre ela na hora de realizar cálculos, tá bom? A próxima é a multiplicação. Qual que é a ideia da multiplicação? 1,2 vezes 2,4. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, galera? A gente precisa ali fingir que não existem as vírgulas, ignora a existência delas. Então vai dar aqui, ó, 1,2 vezes 2,4, monta ali, né, para fazer as multiplicações. Começa, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. Mais 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. Então, colocou aqui 8, 8, 2. Prof, e as vírgulas? A gente vai ver aqui quantas casas tem depois da vírgula, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, aqui é uma casa, aqui é uma casa. O que eu faço? Eu vou andar duas casas para cá. Então, é 2,88. E ali fecha a nossa multiplicação, tá, galera? Fecha a nossa multiplicação. Aí vem a nossa próxima operação, que é conhecida como a divisão. Muito cuidado com a divisão, ela é um pouquinho mais complexa. Eu tenho aqui, por exemplo, 4,2 dividido por 2. Gente, primeira coisa que você tem que fazer é necessário igualar o número de casas após a vírgula. Aqui tem uma, aqui tem nenhuma. Então a gente vai fazer vírgula e coloco um zero. Agora sim eu reescrevo sem as vírgulas. Então o que era 4,2 por 2 vira 42 por 20. Então eu coloco aqui 2 vezes 20, 42, certo? Aí, vírgula, pego um zero do além, ou seja, decimal, 1. Então 2,1. Temos aqui a operação, que nós temos a operação de divisão, que precisamos praticamente é conhecer isso para agora sim entrar dentro do mundo das medidas. Galera, nós iremos trabalhar aqui as chamadas unidades de medida. E por que é importante padronizá-las, as unidades de medidas? Quando eu conversei essa história para vocês, eu disse que antigamente a gente utilizava partes do corpo ali para poder realizar as medidas. Só que isso era impreciso, era imperfeito, era ruim. Por que era ruim? Porque se você pegasse e saísse de uma cidade para outra, mudava todos os padrões de medida. Até que no ano, que é o ano de 1789, na Revolução Francesa, é criado uma unidade de medida padrão. E por que é importante, né, galera, padronizar as unidades de medidas? Lembra que a ideia principal é para facilitar as trocas e os comércios, né? No início,
para você realizar o comércio, ou seja, você realizar trocas entre determinados elementos, era importante ali que todos falassem a mesma língua, ou seja, tivesse a mesma unidade de medida. Então essa padronização ela é importante. E aí foram criadas em 1789 7 unidades, que unidades padrões. As 3 principais, tá bom? Que é o que eu vou mais estar focando, é as de distância. E aí lembre-se que a distância ela deve ser em metros. Essa é a unidade de medida padrão, é o chamado metro. Além da distância, eu tenho aqui a massa. Essa que deve ser medida em quilograma. Então, quilograma vai aparecer como kg, enquanto metros aparece em m. E o tempo, unidade de medida de tempo, que é o segundo. Então é o segundo, esse é o oficial, aqui, ó, segundo, tudo bem? Essas são as 3 principais. É claro que existem outras, né, que eu estarei cobrando. Por exemplo, temos ali a corrente elétrica, que é o ampere. Nós temos também a unidade de luminosidade, que é chamado candela. Temos a quantidade de matéria, que é o mol. Temos a temperatura termodinâmica, como sua unidade de medida, o famoso Kelvin, tá bom? Galera, nem tudo no mundo tem exatamente 1 metro. Por isso é necessário saber realizar conversões. E aí as conversões, elas são importantes porque temos aqui 7 casinhas diferentes que utilizamos. Primeiro que a gente vai usar aqui é para distância, tá, galera? Então, para distância, a gente precisa saber que é a casinha do meio é o metro. Depois do metro aqui, nós temos o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro. Depois temos o hectômetro. Depois temos o quilômetro. Do outro lado, temos o decímetro, temos o centímetro e finalizamos com o milímetro. Como é que vocês vão considerar essas casinhas, tá, galera? Sempre que você precisar vir do menor para o maior, ou seja, nessa direção aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir o número que você está transformando por 1 e colocar um 0 por casa. Cada casa que você pular vai ser um zerinho. Mesma coisa, vindo aqui no contrário, tá bom? Vindo para cá, ó. Vindo para cá, o que vai acontecer? Vindo para cá, ao invés de você estar dividindo, você vai estar multiplicando. Então, você multiplica por 1 e, novamente, um 0 por casa. Um zerinho por casa. 2 exemplos bem rápidos, tá bom? Primeiro exemplo aqui, ó. Vou colocar para vocês. Se eu tenho 10 milímetros, serão quantos metros? Primeira coisa, tá, galera? Copio 10. Aí eu verifico. Tá vindo daqui, ou seja, do milímetro, para o metro, para cá. Então, casas. 1, 2, 3 casas. São 3 casas, então você vai dividir por 1 e 3 zeros. Estou cortando os zeros aqui. Corta. Corta. E realizando a divisão, eu vou ter 0,01 metro. Tudo bem? Maneira clássica ali, linda, maravilhosa. O caminho contrário, por exemplo, vai 56 metros. Eu quero saber em quantos centímetros. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou multiplicar vezes 1. E aí, novamente, voltando. 2 casas. Pulei 2 casas, então 2 zeros. Então isso aqui é 56,00 centímetros, 5.600. Essa daqui a gente vai usar para distâncias. Próxima medida importante, ela tem o nome de área. Qual que é a ideia da área, tá, galera? A área, ela representa um espaço ocupado. Digamos que eu tenho aqui um determinado retângulo. E é nesse retângulo, desse lado aqui eu tenho 10 metros. E desse lado eu tenho 20 metros. Se eu quero saber qual que é a área que está sendo ocupada aqui, ou seja, qual que é o valor da área presente nesse momento aqui, ó. A área que eu vou ter aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. E vou multiplicar elas. A área, nesse caso, vai ser
10 metros vezes 20 metros. Então, isso aqui vai dar o quê? 200 metros, mas serão quadrados. Essa é a nossa novidade. Aqui, ó, vai mudar exatamente isso. Lembrando que eu só posso multiplicar se os dois estiverem em metros. Se um tiver em centímetro, outro em metro, a gente converte, tá? Antes de realizar a multiplicação. E aí cria-se outra tabelinha, que é metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Tabelinha nova. Do outro lado, decímetro quadrado, centímetro também ao quadrado e milímetro quadrado. Se você pegou o jeito que trabalha lá em cima, embaixo fica muito fácil. Porque se você vai, de novo, do maior ou do menor para o maior, eu vou dividir por 1. E agora vem a novidade. Lá em cima era um zero só, agora são 2 zeros por casa. Não esquece, 2 zeros por casinha. E voltando, medir volta, aqui ó. Eu vou fazer do mesmo jeito, mas aí vezes 1 e também 2 zeros por casa. Exemplinho aqui que eu vou colocar para vocês. Se eu tenho 100 centímetros quadrados e eu quero passar isso para metros quadrados, repito 100, verifico ali que eu estou dividindo, né? Estou saindo do menor para o maior, então divide por 1 e faz o que agora? Para cada casa que eu pulei, 2 zeros. Como são duas casas, então são 4 zeros. Corta os zeros aqui. Eu vou ter 0,01 metros quadrados. Caminho de volta, digamos assim, se eu tenho aqui, ó. Se eu tenho com vocês aqui 72 hectômetros quadrados. E eu quero chamar isso para decâmetros quadrados. Eu preciso do quê? Olhando lá em cima, ó, vocês vão verificar que eu estou voltando, né? Estou vindo para cá. Uma casinha. Então fica o quê? 72 vezes 1, uma casa, 2 zeros. Então, 7.200 decâmetros quadrados. Boa! Próxima medida e última nossa é o chamado volume. A ideia do volume ela é diferente, tá, galera? Então não esqueçam, chamado volume. Qual que é a ideia do volume, tá? No volume, eu vou ter um objeto que ele é tridimensional. Então, deixa eu desenhar ele bonitinho aqui para vocês, né? Nosso objeto ele é tridimensional, ou seja, agora eu trabalho com ele em 3 dimensões. Sendo aqui uma caixinha de sapato para nós, né? Para poder exemplificar essas 3 dimensões. E o que acontece? Eu vou ter ali, além disso, a altura. Digamos aqui, ó, 10 metros de altura. Aqui, estou colocando para vocês 20 metros de comprimento. E eu tenho ali a chamada também largura. Então, a largura aqui, ó. Estou colocando aqui, ó, 5 metros. Se eu quero saber o volume, agora eu vou multiplicar os 3. Como é que vai ser o volume? O volume vai ser largura vezes comprimento vezes altura. Então, nesse caso vai ficar 10 metros vezes 20 metros vezes 5 metros. Multiplicando isso, temos ali a novidade, né? Vai ter 100 vezes 10, 5 vezes 20, 100, né? E 100 vezes 10, eu tenho 1000 e a novidade é 1000 metros cúbicos. Muito importante, temos ali o chamado 1000 metros cúbicos. E caso, né, agora eu precise transformar, eu tenho uma nova unidade ali, né? Nova unidade importantíssima. Essa nova unidade ali é o chamado agora, né, galera? Nossa nova unidade, que agora é o metro, só que é o metro cúbico. Então vai ter o metro cúbico, vai ter o decâmetro cúbico, vai ter o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Do outro lado eu vou ter quem? Eu vou ter o decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico.
E aí o que vai rolar, né, galera? Veio daqui para cá. Você vai de novo dividir por 1. E aí, número de zeros, agora são 3 zeros por casa. Olha a novidade, hein? 3 zeros por casa. O caminho de volta, que é vindo para cá. Caminho de volta. Segue o mesmo padrão, mas é vezes 1. E também 3 zeros por casa. 3 zeros também por casa, tá bom? Exemplinho, né? Vamos trazer aqui para vocês. Se eu tenho 100 centímetros cúbicos e eu quero passar isso para milímetros cúbicos, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né? Vai ficar 100 vezes 1 e 1, 2, 3 zeros. Então, isso aqui vai ficar 100 mil milímetros cúbicos. Olha como fica grande agora, né? E se eu tenho 24 dm cúbico e eu quero passar para agora metros cúbicos, aí eu vou fazer o quê? 24, só que aí estou indo para outro caminho, eu divido por 1 e 3 zeros, porque é uma casinha só. Então vai ficar 0,0024 metros cúbicos. Muito cuidado ali nessas transformações, tá bom? Galerinha, para minha prova, em termos que a gente tem, é praticamente isso. Peço para vocês, por favor, revisarem isso aqui via vídeo ou também, né, via nossa revisão que foi feita em sala. Dê uma olhadinha no nosso lindo e maravilhoso material, que aí vai dar tudo certo. Até amanhã, boa prova para vocês. Tchau, tchau!